né, o que mais as pessoas querem saber é sobre a falha que teve no sistema e que deu opção de um invasor ir lá e levar $30 mil da comunidade. Eu sei que você já deu análise lá, que eu te passei o contrato, né, do anterior, e eu queria que você iniciasse a live falando sobre isso. O que realmente que você viu, o que aconteceu, Pedro? Então, Santos, olhando, né, o código, ele me passou a impressão. Eu já trabalhei com muitos contratos, já vi várias coisas que vocês nem imaginam, e eu tive a impressão de, não, esse contrato de vocês, ele tá um contrato seguro. Ele não me passou em nenhum momento a impressão de que era um erro proposital, entendeu? Que a pessoa que fez o contrato tenha colocado lá de propósito, porque os programadores, eles têm formas de colocar, como que eu posso dizer, erros, entre aspas, né, no contrato, que eles mesmos possam utilizar no futuro. E esse caso de vocês claramente não foi um problema desse. Claramente foi um erro no momento do desenvolvimento do código. Eu sempre falo, eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém, principalmente por pessoas que eu não conheço. Não tive contato com o programador que fez esse contrato de vocês. Então, eu não tenho como dizer que o problema que tinha naquele contrato foi colocado de propósito. Eu não tenho como afirmar isso. Mas eu tenho 99% de certeza de que não foi colocado de propósito, que foi um erro humano mesmo. Ele botou todas as travas. Eu não sei se eu posso compartilhar a tela. Esse daqui é o contrato antigo de vocês, né? Ele tá bem escrito, ele tem todas as travas que tinha que ter. O problema de vocês no contrato anterior teria sido resolvido com apenas essa linha de código, que ele verifica se a quantidade que a pessoa está querendo sacar é maior ou igual, é menor ou igual, na verdade, desculpa, ao excesso de tokens que aquele usuário tem. Como eu eu fiz uma análise mais técnica do contrato, eu não sei como que funcionam as regras, eu não sei para que servem esses excessos de tokens. O Santos pode falar melhor sobre isso, mas aparentemente lá no contrato a gente tem uma variável de excessos de tokens que todos os usuários têm ela. E aí, no momento em que aqui tem uma função, essa função ela é pública, ou seja, qualquer pessoa pode chamar, e você vai fazer o claim do excesso de tokens e você vai passar o amount. A única verificação que ele estava fazendo era se essa quantidade era maior do que os 100 mil, que é o limite. Esse max claim aqui é o limite. Então ele só verificava se era maior do que 100 mil. Então o que acontecia? Se eu fosse lá no contrato, eu vou aqui no Write Contract com a minha carteira. Eu tenho esse método Claim SX, e se eu passasse aqui 101 mil, ele iria dar erro, porque ele só verificava se a quantidade era maior do que 100 mil. Se eu passasse 100 mil, eu conseguiria sacar, porque ele não verificava, a pessoa que está sacando esse valor, ela tem esse valor na conta. O erro que tinha era como se um banco
se eu estivesse acessando o meu site, o meu aplicativo do banco e tentasse fazer um Pix de R$50 mil para o Santos, certo? E aí o banco vai dar um erro para mim, vai dizer assim, Pedro, você não pode mandar R$50 mil porque o seu limite diário é 10 mil. Só que se eu tentasse mandar 10 mil, mesmo eu tendo R$0 na conta, eu ia conseguir, porque o banco não estava verificando se eu tinha o saldo. Era exatamente isso. Então, todos os problemas que vocês tiveram aconteceram porque o programador que fez não colocou essa simples linha aqui. Eu olhei os novos contratos, o Santos me passou, esse contrato da moeda nova está igual ao anterior e é bastante interessante. Parabéns, Santos, pela ideia, ficou muito bom. O contrato de doação também está exatamente igual. Eu percebi que só tiveram 2 mudanças, que foi aquela trava que verifica hoje, agora está verificando o saldo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, ele agora verifica se a quantidade de tokens em excesso que o usuário que está solicitando é maior ou igual do que a quantidade que ele solicitou. Então, vocês não vão ter mais problemas. E a outra mudança é que não faz mais a venda na piscina de liquidez. Então, antes, no contrato antigo, também, como não entendo das regras do negócio de vocês, eu tive que entender muito por alto, né, para fazer análise do contrato. Eu não preciso ficar muito por dentro das regras, e isso é uma coisa mais pessoal de vocês. No contrato anterior, sempre que havia um claim, ele fazia uma venda na pool de liquidez, né? E aí a pessoa que conseguiu isso não é uma coisa boa, tanto que foi removido, mas por incrível que pareça, se tornou uma coisa boa para o problema que aconteceu. Porque se não tivesse isso, a pessoa que conseguiu explorar tinha tirado muito mais moedas, né? E talvez a sorte é que o Santos também foi rápido e conseguiu remover a liquidez, e isso daqui parou de funcionar. Então, ainda tem os tokens preservados lá. O Santos me passou aqui também um contrato novo. Eu não sei se o pessoal já teve acesso, o Santos, o contrato de migração de tokens, que ele achou importante também que eu desse uma olhada. Eu já olhei, já vi que não tem nenhum problema, que ele está funcionando certinho. Ele me passou um contrato na Amoi, que é a chain de testnet da Polygon, com esse mesmo código, e eu me certifiquei de que o código era o mesmo para que eu fizesse os testes, e aí tá tudo funcionando. Esse da doação, eu não tinha ele o programador de vocês, né, não passou para o Santos não me passou na Amoi, mas eu fiz o deploy do contrato na Amoi, usando o mesmo token, usando o mesmo contrato, e fiz os testes. Eu tenho certeza, como eu falei no começo, eu não podia botar a minha mão no fogo pelo programador que fez o contrato antigo, né? Mas eu posso agora botar minha mão no fogo pela validação desse contrato. Eu tenho certeza que vocês não vão ter problema com esse contrato aí, não. A minha pergunta é simples, direta ao Pedro. O que eu quero saber é o seguinte: existe alguma segurança, além do erro que foi cometido,
dentro da carteira, para ela não ser invadida, existe alguma uma wallet privada, uma carteira, esqueci como é que se dá o nome, entendeu? Mas se existe alguma trava para nenhum tipo de hacker invadir a carteira, independente do contrato ou não, porque ele só viu o contrato que foi feito e o que eu queria saber era isso, se existe alguma trava independente do erro que foi cometido agora, porque na realidade ele só falou do erro que foi cometido no contrato antigo e que foi reparado no contrato novo, entendeu? Eu queria saber se, num todo, se existe alguma forma de um hacker qualquer chegar ali, entrar e invadir, porque segurança por segurança também muitos bancos têm, o Pentágono tem, a NASA tem, e mesmo assim são invadidos. Era isso que eu queria saber. Então, diferente de um banco, isso aqui é o fascinante da blockchain, né? Porque é uma coisa que o código tá aí para qualquer pessoa ver. É diferente do código de um banco, que o banco tem o poder do código e mesmo assim as pessoas conseguem invadir, né? Na blockchain, qualquer pessoa, não precisa ter conhecimento técnico, qualquer pessoa consegue entrar e olhar o código daquele contrato, entendeu? Então, aquele contrato de doação da Edmut é como se fosse o código do banco, entendeu? E mesmo a gente tendo qualquer pessoa, pode ser o programador com a maior habilidade que existe, ele consegue ter acesso àquele código, e se não tiver uma falha explícita, ele não consegue acessar. O meu trabalho, eu já presto auditoria para muitos contratos, já faço isso há quase 4 anos, né? E já peguei várias coisas, e eu posso te falar, assim, não tem como eu te afirmar que não existe uma forma de entrar, né? Mas ainda não existe nenhuma forma de alguém entrar naquele contrato e pegar uma moeda que seja de lá. Eu tenho outros clientes, eu também sou desenvolvedor, eu não faço só auditoria em contratos, também desenvolvo. Para os meus clientes, para as pessoas que me contratam, se a pessoa fecha comigo um contrato de manutenção, né, após o desenvolvimento, eu dou garantia total. Então, eu sempre dou certeza eu tenho tanta certeza naquilo que eu faço, no trabalho que eu faço, que eu falo para todos os meus clientes que se sumir uma moeda do contrato e eu te pago tudo que for tirado. Então, se eu tivesse desenvolvido esse contrato do Santos e eu tivesse deixado um erro que desse um prejuízo de, acho que foi $30 mil, né, Santos, você falou? $30 mil, você pode ter certeza que no outro dia o Santos estaria com $30 mil na mão dele, porque eu tenho certeza que naquilo que eu faço, entendeu? Mas é aquela coisa, a tecnologia, ela avança, as coisas vão mudando, entendeu? Pode ser que apareça alguma tecnologia no futuro que consiga fazer alguma coisa na blockchain, mas isso é uma coisa que vai ferrar com todo mundo. Eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Essa coisa do código livre, código aberto, que todo mundo pode ter acesso, é fantástica por isso, entendeu? Porque é como se fosse a comunidade toda se unindo para fazer a coisa funcionar, enquanto ao mesmo tempo tem uma comunidade toda se unindo para tentar quebrar aquilo. Então uma pessoa dá um jeito de quebrar, todo mundo se une para melhorar. Como você falou, sobre invadir carteira. O contrato, as moedas, quando elas estão no contrato, elas não estão numa carteira
entendeu? Elas estão na blockchain, e a blockchain, como vocês devem ter dado uma estudada, eu espero, né, para poder entrar no negócio, é como se fosse uma rede, e tá todos os computadores do mundo, digamos assim, estão interligados, sabe? Então, a informação, ela tem que estar validada em toda essa rede. É uma coisa bem complexa de você atravessar. Tanto que 100% dos problemas, 100% não, mas vamos dizer assim, 90% dos problemas de hacking que acontecem são de pessoas que conseguem acessar carteiras de outras pessoas e assim ter acesso aos fundos delas e roubarem. Então, a gente tem casos famosos dos norte-coreanos, que eles são os mais famosos hackers de criptomoedas do mundo. O trabalho deles não é invadir contratos e roubar contratos. Eles conseguem entrar nas carteiras de grandes blockchains do mundo ou de grandes baleias e roubar os fundos daquelas carteiras. Eles não conseguem, não existe isso de eles acessarem contratos, e os outros 10% são, infelizmente, o caso que aconteceu de vocês, de a pessoa fazer um erro no contrato e eles explorarem esse erro. Eu sou contratado para identificar problemas que as pessoas maliciosas podem identificar nos contratos e que possam pegar. Mas eu acho que vocês estão bem seguros quanto a isso, sim, cara. Não consigo ver hoje, com tudo que existe, com tudo que estudo, eu me mantenho atualizado, né, sobre esse mundo de blockchain. Hoje não tem como, não vou te dizer que não tem daqui para frente. E se tiver, pode ter certeza que eu vou manter vocês informados, aviso o Santos, vou sugerir para ele que ele tenha que fazer isso e isso, porque tem algum outro problema, mas eu acho muito pouco provável que isso aconteça tão cedo. Nessa blockchain aqui, eu não vou falar como se fosse um banco, não tem como fazer tipo um seguro, qualquer outra coisa assim, caso aconteça da gente perder dinheiro, tem um seguro. E a outra pergunta aqui, no andar da carruagem, do tempo aí, eu sei que a gente, se for mudar qualquer coisa, tem que mudar o toque, tem que fazer o V2, V3, assim por diante. Não tem um tipo de ter uma coisa para ter uma atualização, porque o Pedro falou assim, que hoje, do jeito que tá perfeitinho. Mas quando for amanhã, daqui 2 anos, vai criando-se coisas novas, aí o nosso contrato vai ficando um pouco frágil, entendeu? Tem uma atualização sem mexer, entendeu? Sem conseguir fazer o novo contrato, sem que zerar tudo, eu não sei se você entendeu, é isso que eu quero dizer, se tem alguma coisa para deixar uma brecha para ir aperfeiçoando, sem mexer na exchange. Deu para entender, sim, Jeová. O que acontece? No caso de vocês, do específico, do problema de vocês, né? O problema estava no contrato de doação, certo? Só que, o que acontece? O contrato de doação, ele não tem uma forma de ninguém tirar as moedas que estão lá. Então, vamos supor que lá no contrato tem 80 milhões de moedas. Se tivesse uma forma de, vamos supor, sei lá, o dono do contrato, o owner, né, que a gente chama do contrato, tirar aquelas 80 milhões de moedas, vocês poderiam ter tirado as 80 milhões de moedas que estavam lá no contrato e ter feito um contrato novo sem a necessidade de uma nova moeda, de um novo contrato de uma nova moeda. Como a brecha, o problema que estava lá no contrato, ele só foi interrompido quando tiraram a liquidez, se
voltasse a liquidez daquele token que já existe, o problema ia voltar. Então, o que acontece é que aquele token lá nunca mais vai poder ter liquidez na Uniswap, que pelo que eu vi lá no código, era uma coisa exclusiva com a Uniswap. Não é que o token morreu, é que o token não pode ter mais liquidez do par da Multisig com o USDT na Uniswap. Você poderia ter em outra exchange descentralizada, sem problema, e tudo continuaria funcionando. O token, claro, né? O contrato não tem como funcionar. Mas vocês poderiam criar um novo contrato e continuar utilizando o mesmo token. Só que o par que vocês estavam usando, que era com o USDT, é o par mais utilizado. Então, você não ter esse par é um problema. A exchange descentralizada, que a gente chama de DEX, e que vocês estavam utilizando, é a exchange mais utilizada também. Então, vocês saindo desse par e saindo dessa exchange, vocês prejudicariam bastante também o alcance do que vocês podem, entendeu? Então, dava sim para continuar com aquele token. O contrato estava inutilizado. Por isso que eu entendo que eles resolveram fazer um novo e não tem outra alternativa, teria que ter um contrato novo. Falando daqui para frente, o que acontece? O legal da blockchain é isso, o contrato ele existe e ninguém pode mudar. Então, por exemplo, nesse contrato atual não tem nenhum método dizendo que o owner do contrato pode tirar todas as carteiras que estão lá. Imagina como seria ruim para vocês, como o Santos falou no começo da fala dele, que o pessoal que malicioso enchia os cofres de dinheiro e do nada pegava o dinheiro de todo mundo e sumia. Entendeu? Então, se esse contrato fosse editável, a qualquer momento um programador poderia inserir uma nova função lá no contrato, dizendo que agora o owner pode pegar todos os fundos. Entendeu? Então, não é uma coisa legal. Mas vocês têm uma coisa muito legal, que o contrato de doação ele é separado do contrato da moeda, que também é separado do contrato de usuários. Não é isso, Santos? É uma rede, alguma coisa assim, né? Então, vocês conseguem criar um novo contrato, ou então, poxa, a gente pensou numa nova regra, alguma coisa assim. Então, você consegue criar um novo contrato de doação que continua usando a mesma moeda, o mesmo contrato de usuários, entendeu? Essa abordagem de criar novos contratos para poder fazer o funcionamento, e esses contratos eles conseguem se conversar, né, com limitações, obviamente, mas tem muita coisa que está no contrato atual. Então, como vocês fizeram nesse contrato, nesses dois que eu analisei, que ele tem um método de migrar do V1. Então, esse contrato novo, ele pega as informações que estão lá no contrato, no primeiro que vocês tiveram, e consegue trazer informações do primeiro contrato para esse contrato. Eu entendo a sua pergunta, achei muito boa também, mas felizmente a gente não tem como editar o contrato. Isso é uma coisa maravilhosa, porque se tivesse como editar, a blockchain tava frita. Existem 4 tipos de fragilidades no pool de liquidez: ataque flash load, front running, impeachment loss employed e manipulação de oráculo. Nós estamos protegidos dessas quatro fragilidades, Pedro?
Hoje vocês estão sim, é aquela coisa que eu já falei, Charles. A tecnologia avança numa velocidade terrível, né? Incrível. E da mesma forma que tem gente para fazer coisas boas, também tem gente para fazer coisas ruins. Todas as análises que eu fiz dos contratos de vocês, eles hoje estão completamente cobertos. Eu posso depois passar eu não sei se o Santos pode fazer isso, mas depois eu posso passar para vocês o documento. Não sei se o Santos tem interesse em liberar para vocês isso, mas tem um documento que eu faço aqui com todas as minhas análises. Eu posso passar para vocês e aí o Santos, se ele se achar interessante, pode passar para vocês sim, que nesse documento tem informações mais técnicas que vão responder bem a sua pergunta aí, Charles. Se essas pessoas que fizeram, os idealizadores, né, que montaram esse novo contrato, eles estão cientes da pessoa que, inclusive, fez essa retirada de 30 mil, se há condições de rastrear essa pessoa dentro do próprio script antigo. Teria condições de fazer isso? Essa é a minha pergunta. Não tem. Não tem. Você tem como rastrear, com certeza tem, mas, cara, a pessoa fez várias carteiras, entendeu? Então, pelo que eu entendi, ele fez um contrato para ficar pagando as taxas e aí criou, provavelmente com script, porque não tem como a pessoa fazer isso manualmente. Até tem, mas demoraria muito mais do que ele foi muito rápido. Fez várias carteiras e aí você teria que ficar olhando. Então, por exemplo, eu consegui ver que ele pegou, eu me esqueci qual é a blockchain, a exchange que ele pegou as pools para poder pagar as taxas e fazer interação com o contrato, entendeu? Então você pode ficar vendo, da onde que ele pegou a pool, para onde que ele está mandando os dólares que ele pegou, entendeu? Só que o que acontece? Nas exchanges, eles têm aquela coisa você não consegue ter informação, então cada endereço é único. Por exemplo, você vai lá na Binance, você tem um endereço lá, o 0x123, esse endereço é do Alberto. Sim. Então, qualquer dólar que entrar lá, a blockchain sabe que aquele endereço é do Alberto. Só que eu não tenho capacidade de chegar lá na Binance e falar assim, olha só, Binance, tem como você me dizer de quem é esse endereço 0x123? A Binance vai dizer, não digo. O que eu posso fazer é entrar em contato com a polícia, ir na justiça. A justiça vai vai dizer para a Binance, eu estou ordenando que você diga para o Pedro de quem é a carteira 0x123. Aí você consegue descobrir quem foi que pegou o dinheiro. É a única forma, cara. É a única forma, isso. É via justiça mesmo. Eu acho muito pouco provável que vocês consigam, mas se vocês quiserem tentar, é uma forma. Vai na justiça, fica de olho nas carteiras que fizeram a doação. Posso até, se o Santos quiser, levantar todas as carteiras. O pessoal que tem mais conhecimento também, eu consigo fazer isso. A gente consegue fazer, como a blockchain é pública, né? A gente consegue fazer um bloqueio? Não, bloqueio é impossível, mas a gente consegue ficar monitorando todos aqueles endereços. Maravilha. E sempre que tiver uma mudança, o cara transferiu de uma carteira para outra, apareceu uma notificação, mandar um e-mail, um SMS, uma mensagem no Telegram, qualquer coisa. A gente consegue fazer um robô para ficar monitorando todos aqueles endereços que foram utilizados. As exchanges, a maioria delas,
elas têm os seus endereços na blockchain nomeados. Então, muitas vezes aparece assim, ao invés de aparecer que a carteira 0x123 mandou 10 moedas para o endereço 0x124, aparece assim, 0x123 mandou 10 moedas para Binance Hot 6. Entendeu? Então, muitas vezes, quando vai chegando na exchange, a gente consegue saber em qual exchange chegou. A pessoa, muito provavelmente, vai mandar todas as moedas para a mesma exchange, e chegou na exchange, dá para entrar na justiça, dizer que foi lesado por aquela pessoa, vai abrir um processo, a gente precisa saber que... Isso, exatamente.